Olá, pessoas que estão me assistindo. Eu me chamo Sâmia. Eu não sou alguém que grava vídeos, que faz vídeos, que tem um canal. Pelo contrário, eu não faço nenhum tipo de vídeo. Mas hoje eu me sinto na obrigação de gravar esse vídeo para dizer para todas as pessoas que irão passar por isso, como eu passei, e irão buscar também uma resposta sobre a minha experiência com Deus, a minha primeira experiência assim audível, posso dizer audível e visível aos olhos. Bom, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei na Bíblia, sempre frequentei igrejas, eu venho de uma família evangélica, mas também passei muito tempo afastada, vivendo as coisas do mundo. E recentemente eu tive um caso de Covid na família. Recentemente nós tivemos um caso de Covid na família, que não foi nada grave, graças a Deus, mas que serviu para nos aproximar de Deus, porque Ele é o único socorro nesse mundo. E isso me fez buscar a Deus nos últimos dias como eu nunca tinha feito. Ouvir louvores o dia inteiro, ler muito a Bíblia, me derramar a ouvir louvores falando sobre Deus. Isso tudo é Deus tocando a gente. Eu sempre senti isso na vida, na verdade. Acredito também que muitos sentiram. Mas o que eu vou relatar agora é uma experiência visual e audível que eu tive. Uma coisa que eu jamais tive e acredito que não é tão fácil ter essa experiência. Acredito que Deus ele não se revela dessa forma tão facilmente. Ele se revela através de um louvor, de uma palavra bíblica, de alguém para te revelar algo. Mas dessa forma visível e audível, eu acredito que não seja tão fácil quanto a gente quer. Hoje é 21 de março de 2021 e aconteceu ontem, dia 20 de março de 2021. Eu não lembro exatamente a hora, mas era por volta de 3 horas. Eu estava no quarto com a minha filha, estava tentando colocá-la para dormir. Ela tem 2 anos. Geralmente ela dorme esse horário, mas ontem ela estava muito inquieta, ela não queria dormir. E eu deixei ela no meu celular e como eu tinha acordado um pouco mais cedo do que o normal, eu queria dar um cochilo à tarde. E eu tava lendo o livro de Lucas, enquanto ela tava no celular. Lendo uma passagem em que Jesus tava numa sinagoga, anunciando. Agora no momento não me vem à mente porque eu li muitos capítulos. Mas basicamente foi o livro de Lucas. E me bateu um sono, eu guardei a Bíblia e deitei ela aqui no meu ombro, porque é uma coisa que ela gosta de fazer, deitar no ombro. E virei pro outro lado, e fiquei olhando pro quarto até adormecer. E no meu quarto tem um guarda-roupa que tem um espelho, uma porta bem grande. É uma porta que tem um espelho. E essa porta estava bem no meio. Ela pode ficar totalmente para um lado ou totalmente para o outro. E ela estava bem no meio. E eu, por algum motivo, eu observei bem aquela cena. E fiquei meio que esperando adormecer naturalmente. E quando eu adormeci, eu sinto que foi muito rápido. Eu me vi num sonho. Na minha concepção, era uma igreja. Só que eu não vi nada, era só como se eu estivesse numa igreja e imediatamente apareceu uma luz laranja, alaranjada, avermelhada, eu não sei nem explicar direito a cor, mas era nesse tom, como se fosse uma chama bem forte. E essa chama tomou conta de todo o local. E eu olhava e não via nada, só via essa chama. E uma voz falou bem alto aqui no ouvido.
Eu não entendi o que essa voz falou, eu não consegui compreender. Ela estava falando. Era uma voz masculina, era uma voz que fazia eco, era uma voz muito poderosa, mas eu não conseguia entender o que ela falava, eu só conseguia ver o aspecto da voz, a característica da voz. E na mesma hora eu soube, essa voz é a voz de Deus. Nunca ouvi a voz de Deus. Eu sinto que ele já me tocou em circunstâncias, já me tocou ao ler uma passagem, a um louvor, a uma palavra de alguém, mas a voz audível eu nunca ouvi. E naquele momento eu não pensei em mais nada, eu só sabia uma coisa: eu tô ouvindo a voz de Deus. E a voz falando durou alguns segundos, poucos segundos, mais do que eu gostaria. De repente, eu acordei. E quando eu acordei, eu tava totalmente paralisada. Eu tava nessa posição, a minha filha dormindo aqui, eu olhando pra lá, que dava a visão do meu guarda-roupa. Quando eu acordei, eu tava paralisada e parou tudo. A luz sumiu, a voz sumiu e eu vi exatamente a porta, bem no meiozinho do guarda-roupa, como eu tinha visto antes de adormecer. E quando eu abri os olhos, eu senti que a minha filha estava aqui, que aquilo tudo tinha desaparecido. Eu falei, não, eu quero ver de novo, eu quero ouvir de novo. E quando eu fechei os olhos, eu voltei para onde eu estava. A luz, a voz falando, e eu tava querendo sorrir, porque eu tava querendo dizer, Deus, eu tô acordada e eu tô ouvindo. E eu não consegui, eu estava totalmente paralisada. E imediatamente, quando eu abri os olhos novamente, eu já conseguia me mexer e eu saí do meu estado de paralisia que eu estava ali, mas eu tinha acabado de sair do momento em que eu estava ouvindo a voz de Deus. E eu levantei e fiquei parada vários minutos olhando e tentando lembrar quais eram as palavras que estavam sendo me ditas, mas eu não compreendi uma palavra. Eu só ouvi a voz. Era como se falasse outra língua. Quando você escuta alguém falando outra língua, você escuta a voz, mas você não entende. Foi exatamente aquilo. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu adormeci. Eu sonhei, não sei. Eu acordei. E eu tive a oportunidade de fechar os olhos e imediatamente voltar para onde eu estava, voltar a ver aquela luz e ouvir a voz de Deus. Eu sei que eu estava acordada porque eu senti a minha filha, eu olhei para a porta e ela estava do mesmo jeito que ela estava quando eu adormeci, e eu calculei, eu quero ouvir de novo. Eu vou fechar os olhos para ouvir de novo. E eu fechei imediatamente. E imediatamente eu estava lá onde eu estava antes, de frente para a luz e ouvindo aquela voz poderosa falando no meu ouvido, muito, muito alto. É uma voz que ela não causa terror, ela causa temor, que é algo bom. Você temer a algo é algo bom, porque é um sinal de respeito. E essa foi a minha experiência com Deus. Foi uma experiência muito, muito real. Eu não estou chorando agora porque eu já chorei demais pensando nisso. Eu acho que já se esgotou aqui as minhas lágrimas ao falar nesse assunto. Mas esse assunto tem sido a única coisa que tá na minha cabeça desde ontem. E eu senti na obrigação de fazer esse vídeo porque eu sei que outras pessoas também terão essa experiência e talvez irão procurar esse vídeo para se fortalecer, como eu fiz, porque quando eu terminei essa experiência, eu imediatamente fui buscar respostas, porque eu não estava acreditando que aquilo tinha acontecido comigo. E é difícil acreditar, muito difícil, mas eu posso dizer que a palavra de Deus diz que quem me buscar de todo o coração me achará. Isso é a mais pura verdade. Se você realmente deseja achar Deus, você precisa buscar, você precisa se limpar, você precisa se livrar dos seus pecados que você tem costume de fazer, mesmo que por menores que sejam. Isso impede Deus de chegar perto de nós.
porque ele é santo e ele não chega perto de um local sujo. Então, primeiro, limpe a si mesmo, limpe os seus pensamentos, limpe suas atitudes. Adore mais em louvor, em oração, em leitura bíblica. E eu tenho certeza que ele vai se revelar da mesma forma que ele se revelou para mim. Ele vai se revelar para você de uma forma verdadeira, de uma forma visível aos olhos e audível aos ouvidos. Amém? Que Deus esteja com todos vocês, que Ele abençoe a família de vocês, que Ele proteja contra esse vírus e que Ele possa abrir o coração de vocês para a verdade, para o verdadeiro evangelho dele, para o verdadeiro objetivo para o qual todos nós estamos aqui e fomos criados. O verdadeiro objetivo é aproveitar essa vida que é curta, passageira, para adorar a Ele, para fazer com que outras pessoas também adorem a Ele, porque no final de tudo seremos só nós e Deus. Então, para garantir a salvação, para garantir uma promessa linda de uma vida sem fim, sem dor, nós precisamos largar tudo, largar o mundo que nós conhecemos, as atividades, as coisas, as manias que nós temos de amar o mundo, querer achar que o mundo é a nossa verdadeira casa, quando não é, porque todos nós iremos um dia morrer, e seguir a Jesus, para que no fim nós tenhamos o direito de usufruir da vida ao lado dele. Amém.